Jimmy Lai, o conhecido editor do jornal Apple Daily, foi condenado oficialmente à prisão. Mas a condenação de Lai está atraindo uma grande atenção internacional. E em meio a tudo isso, Donald Trump disse que conversou com Xi Jinping para tentar resolver o caso. E desdobrando um pouco mais sobre a expansão militar da China, o país está discretamente construindo novos aeroportos estratégicos na região sul do Tibete, próximo ali à fronteira da Índia, seu antigo rival. E falando sobre a questão da economia, o Goldman Sachs e o Fundo Monetário Internacional estão pressionando para que a China fortaleça a sua moeda. Isso por conta das acusações de que Pequim estaria manipulando a sua moeda para tentar impulsionar as suas exportações. Além disso, existe realmente perseguição religiosa dentro da China? Nós vamos conferir detalhes sobre isso em um evento que trouxe o tema à tona. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar aqui a sua curtida. Nós vamos conferir todas essas matérias no episódio do China em Foco de hoje. Fique comigo. Diante da contínua deterioração da liberdade ali na região de Hong Kong, na China, Jimmy Lai, o conhecido ex-editor do jornal Apple Daily e um dos críticos mais ferrenhos do Partido Comunista Chinês em Hong Kong, foi julgado e condenado à prisão, isso nesta segunda-feira. Lai é também um cidadão britânico e pode pegar prisão perpétua. Um dos pontos centrais aqui é que Lai é um dos ativistas de maior destaque que recebeu condenações ligadas à Lei de Segurança Nacional. Essa lei é uma lei implementada pelo regime em 2020 ali na região de Hong Kong, e ela dá ao partido poderes bem abrangentes para que eles possam perseguir todas as pessoas que ousem criticar o partido. A condenação de Lai acabou atraindo bastante repercussão internacional justamente por conta disso. E o presidente americano Donald Trump se pronunciou, dizendo que ele conversou com Xi Jinping para que ele liberasse Lai. Vamos ver então o que Donald Trump disse. Lai was convicted today in Hong Kong. Do you have any reactions? I feel so badly. I spoke to President Xi about it, and I asked to consider his release. He's not well. He's an older man, and he's not well. So I did put that request out. We'll see what happens. Okay? A filha de Lai, que mora atualmente ali no Reino Unido, também comentou sobre o caso do seu pai. Eu quero conferir com vocês um trechinho do que ela comentou. My father is a 78-year-old man in failing health. I mean, this would be the humanitarian and the right and the honorable thing for China to do. Se por um lado existe uma preocupação da comunidade internacional com a prisão de Lai, por outro, o regime chinês e o líder de Hong Kong, John Lee, aplaudiram o veredito de Jimmy Lai. Ao todo, existem 3 acusações contra Lai, sendo que 2 delas são por acusações de conspiração e conluio com forças estrangeiras. Em contrapartida, Lai afirmou que ele seria inocente de todas as acusações, mas a sentença realmente dele de quantos anos ele vai pegar de prisão só vai ser anunciada daqui a alguns dias, mas existe grandes chances de que Lai possa pegar prisão perpétua. Trazendo mais detalhes aqui para vocês do que aconteceu com Jimmy Lai, Lai está preso desde 2020, isso por conta dele ter sido uma das figuras mais importantes durante os protestos pró-democracia que aconteceram em Hong Kong. Esses protestos eles se desdobraram em oposição à chamada Lei de Segurança Nacional, que ela acabou sendo implementada em Hong Kong em 2020. Entre outras coisas, essa lei reprime a liberdade de expressão da região, e assim, ativistas pró-democracia e jornalistas começaram a ser severamente perseguidos pelas autoridades locais. Isso a mando do Partido Comunista Chinês. E foi justamente neste contexto que Jimmy Lai foi preso. Lai é o fundador do Apple Daily, que na época era um grande jornal da região, muito conhecido principalmente pelas suas fotos de paparazzi. No entanto, durante o auge desses protestos pró-democracia em Hong Kong, enquanto muitos veículos de comunicação tradicionais estavam só repetindo a narrativa do Partido Comunista Chinês, o Apple Daily, por sua vez, começou a se destacar justamente por ter sido um dos poucos jornais a criticar abertamente a agenda de Pequim, e de forma aberta também começaram a mostrar a sua solidariedade para os manifestantes. A empresa de Lai foi forçada a fechar em julho de 2020, depois que as autoridades invadiram a sua sede e congelaram seus ativos, além de prenderem todos os seus editores sêniores.
Um detalhe relevante dessa história é que Jimmy Lai é uma pessoa com muito dinheiro, além disso, ele tem a cidadania britânica, ou seja, ele poderia ter saído da região quando o regime chinês implementou a Lei de Segurança Nacional. No entanto, ele afirmou que não iria sair de lá porque ele precisava prestar apoio às pessoas que não tinham condição de sair ali da região e precisavam ficar ali e enfrentar a repressão do regime. Indo agora para questões militares, a China está fazendo uma movimentação para tentar discretamente expandir a sua presença militar ao longo da sua fronteira com a Índia, ali nas regiões altas do Tibete. Agora, vale destacar aqui que essas construções não são algo que chama atenção por si só, e de acordo com a declaração pública do regime chinês, elas seriam utilizadas para fins civis, ou seja, para conectar as pessoas que vivem isoladas ali naquela região montanhosa. Só que, no entanto, as imagens reveladas pelo Wall Street Journal revelam que esses aeroportos e heliportos eles estariam sendo construídos para dupla utilização, ou seja, eles poderiam ter utilidade civil, mas também militar. As imagens mostram, por exemplo, que as pistas dessas infraestruturas elas são longas, com abrigos reforçados e uma estrutura alinhada para utilização militar, e que elas poderiam ser usadas, por exemplo, para fazer o lançamento das aeronaves militares de Pequim. Nas fotos é possível ver também uma grande variedade de aeronaves militares, que vão desde caças, jatos, helicópteros e drones de reconhecimento e ataque. As fotos revelam ainda que essas construções elas se estendem por 16 locais diferentes. E o que mais chama atenção em tudo isso é a localização onde elas estão sendo feitas, que é justamente acima de uma região disputada ali na fronteira entre a Índia e a China. Só relembrando aqui que os dois países têm uma rivalidade histórica. Agora, na última década, pelo menos 8 aeroportos e heliportos foram construídos perto dessa fronteira com a Índia, sendo que um desses aeroportos fica a menos de 16 quilômetros da Índia. E, por exemplo, no caso de um conflito entre os dois países, Pequim poderia então enviar de forma muito rápida para essa região tropas, armas e outros equipamentos como drones. No entanto, vale destacar aqui que alguns analistas observam que fazer voos em altas altitudes pode ser algo bem desafiador e que nessas condições, por exemplo, as aeronaves elas não poderiam transportar muito combustível ou até mesmo equipamento. Além disso, essas construções elas aceleraram depois dos conflitos que a gente teve entre os dois países ali em 2020. Outra questão também com essa infraestrutura é que além de elas darem uma vantagem para o regime chinês em uma disputa direta com a Índia, elas também aumentariam a capacidade do regime de exercer um maior controle caso aconteça algum tipo de revolta ali no Tibete. Vale destacar aqui, é uma região que tem sofrido grande controle e repressão do regime chinês nas últimas décadas. Eu quero passar com vocês agora pela questão da economia chinesa. Como eu noticiei aqui no canal alguns dias atrás, neste ano a China, pela primeira vez na história, teve um superávit comercial que ultrapassou $1 trilhão. Ou seja, o país exportou $1 trilhão a mais do que importou. Essa notícia, ela gerou bastante repercussão e intensificou um debate que já estava acontecendo sobre as práticas comerciais chinesas que são consideradas desleais e prejudiciais para o equilíbrio econômico mundial. E foi nesse contexto que o Goldman Sachs e o Fundo Monetário Internacional trouxeram à tona questionamentos sobre a extensão da manipulação da moeda chinesa. Eles argumentaram que o yuan, que é a moeda chinesa, poderia estar sendo negociado a um valor inferior, isso se comparado com a força econômica chinesa, principalmente em termos de exportação. E isso poderia então estar criando uma grande pressão financeira para os países que dependem fortemente da China, principalmente em questões comerciais e de empréstimos. Só para termos uma ideia, atualmente a moeda chinesa vale cerca de 7,6 yuan para cada dólar americano. Agora, se para você não faz sentido a China ter uma moeda tão fraca, sendo a segunda maior economia do mundo, bom, isso também não faz sentido para alguns especialistas do setor. De acordo com uma declaração do Goldman Sachs que foi feita na semana passada, o valor da moeda chinesa estaria cerca de 25% abaixo do que eles acreditam que deveria estar, isso se levarmos em consideração os fatores econômicos do país. Além disso, muitos economistas chegam até mesmo a especular que Pequim estaria tentando manter o yuan baixo de propósito, isso para ajudar a impulsionar as exportações do país, já que os produtos eles ficariam mais baratos então para exportação quando a moeda do país estivesse mais fraca. Como eu já comentei aqui, o superávit comercial mundial da China ultrapassou $1 trilhão este ano, e foi em grande parte impulsionado por conta das exportações baratas e também pelo dumping de mercadorias em mercados estrangeiros.
Essa prática do dumping ela acontece porque o regime chinês dá grandes subsídios para as empresas chinesas. Essas empresas, então, conseguem exportar seus produtos com preços muito abaixo do mercado, fazendo assim com que as empresas locais de outros países não consigam competir. Em alguns casos, essas empresas locais elas chegam até mesmo a fechar. Só que isso tem gerado várias críticas de países e empresas ao redor do mundo, seja dos Estados Unidos, da União Europeia e até mesmo aqui no Brasil. Várias dessas pessoas e países têm argumentado que os produtos chineses baratos estariam prejudicando as indústrias nacionais. Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional chegou até mesmo a pedir que a China pare de controlar a sua moeda e deixe que ela valorize naturalmente. Eles argumentaram que o país precisa reorganizar a sua economia para poder depender mais das compras no mercado interno e menos das exportações. As the second largest economy in the world, China is simply too big to generate much growth from exports, and continuing to depend on export-led growth risks furthering global trade tensions. A questão aqui é que uma moeda chinesa mais forte tornaria suas exportações mais caras no exterior, e isso reduziria então a vantagem comercial que a China tem nos mercados estrangeiros. Na semana passada, aconteceu nos Estados Unidos um importante evento que abordou a questão dos direitos humanos na China. Esse evento ele chamou bastante atenção por conta da participação de várias testemunhas que contaram as suas experiências pessoais sobre como é sofrer com as atrocidades do Partido Comunista Chinês. Uma das pessoas que compartilhou a sua história durante este evento foi Lydia Wang. Ela é adepta de uma disciplina espiritual chinesa conhecida como Falun Gong ou também Falun Dafa. Essa prática ela é perseguida há vários anos pelo regime chinês. Durante o evento, Lydia então comentou sobre como seus pais que ainda moram na China e também são adeptos dessa prática vêm sendo perseguidos pelo regime. Eu quero conferir com vocês o que ela disse. My parents, both of them, has been arrested and detained to the sentenced to like many times to the jail. O Falun Gong, que é essa disciplina espiritual praticada por Lydia e também pelos seus pais, é uma disciplina espiritual chinesa da escola Buda muito popular na China. Ela é baseada nos princípios de verdade, compaixão e tolerância. Essa prática ela foi apresentada ao público em 1992, mas em 1999 o Partido Comunista Chinês iniciou uma brutal perseguição contra essa prática, isso por conta da popularidade dela e também por conta dos seus ensinamentos morais. Desde então, assim como outros praticantes que vêm sendo perseguidos, o pai de Lydia ele foi submetido a trabalho forçado e torturado. Só que a questão é que o pai de Lydia ele foi torturado tão severamente que ele chegou a ficar permanentemente deficiente. E, infelizmente, ele acabou morrendo por conta dos ferimentos. My father came out from the jail and her health condition is very bad. And soon after my father passed away. Já a mãe de Lydia ela foi presa pela 11ª vez em 2022. Isso porque ela estava distribuindo panfletos que contavam às pessoas sobre o que é o Falun Dafa. Atualmente, ela está cumprindo uma pena de 4 anos de prisão. Outra questão que eles também abordaram neste evento é sobre a extração forçada de órgãos que está acontecendo ali dentro do país, dentro da China. Quem falou sobre isso foi Jéssica Russo. Ela é uma consultora de saúde em uma organização sem fins lucrativos que investiga a extração forçada de órgãos ali dentro da China. Eu quero conferir com vocês o que ela disse. Forced organ harvesting is something very unique to China. The Chinese regime is the only regime in the world that's harvesting organs from its own citizens. Falando mais sobre essa questão da extração forçada de órgãos, uma das principais comprovações de que isso realmente estaria acontecendo ali dentro da China veio à tona em 2019, quando um tribunal independente de Londres, o London China Tribunal, após anos de investigações, concluiu que na China a extração forçada de órgãos estava acontecendo e com o apoio do Partido Comunista Chinês. Outra questão é que eles destacaram que as principais vítimas dessa atrocidade seriam praticantes de Falun Gong. Mas além deles, muçulmanos uigures e até mesmo cristãos também estariam sofrendo com essa prática. Nos Estados Unidos, um projeto de lei chamado Lei de Proteção ao Falun Gong ele foi aprovado na Câmara dos Representantes. E o objetivo deste projeto é colocar sanções sobre pessoas que estejam de alguma maneira envolvidas com a extração forçada de órgãos ali dentro da China. Este projeto, que foi aprovado no início deste ano, agora está aguardando votação ali no Senado.
Eu quero ver com vocês agora alguns dos comentários que foram feitos sobre isso durante o evento. The Chinese government illegally imprisons these prisoners of conscience, and they have a data bank where they match the organs, they test their blood. These often go to high-ranking Chinese communist officials, but really to anybody in the world who's willing to pay. Some people say, that sounds so terrible, why isn't it a headline every day? Against the backdrop of Chinese government propaganda, quite literally billions of dollars spent putting out news in every language as well. Agora, essa questão da perseguição religiosa ali dentro da China é uma coisa que sempre gera várias dúvidas, principalmente aqui no Ocidente. Por isso eu quero conferir com vocês uma entrevista realizada com Cynthia Sun. Ela é uma das principais ativistas de direitos humanos que ajudou a organizar aquele evento. E ela contou um pouquinho mais sobre o conhecimento dela do que está acontecendo ali dentro. Vamos conferir então. Só um breve adendo, essa entrevista ela foi realizada pela NTD, que é a mídia irmã da Epoch Times, ali nos Estados Unidos. Vamos conferir a entrevista. Cynthia, great to have you in studio with us. Quite an event that you put on there, more than 10 different organizations representing a wide range of groups, religious and ethnic groups that are being persecuted inside of China, Uyghurs, Tibetan Buddhists, Falun Gong, Christians. Talk to us about what your main goal, what you were trying to achieve with this event, bringing everybody together on Capitol Hill. Yeah, I know it's a rare occurrence because now that we're going into the holidays, a lot of people don't really want to think about human rights abuses. But I think for Congress to reprioritize human rights following the shutdown and before the holiday break, I think it's a really important and critical time period because if you talk about human rights, civil rights, just civility of the average citizen in China and how they treat even American citizens, the Chinese Communist Party has no respect for human life and for human liberty. And so if that's the type of business partner you're dealing with, if that's the type of military competitor you're dealing with, how can you trust them? And sometimes, Cynthia, when we hear this in the discourse, it's often referred to as ethnic minorities. Mm-hmm. And people think that might be just a small group of people. But we're talking about millions of Uyghurs, nearly 100 million Falun Gong practitioners, underground church Christians, millions of Tibetan Buddhists. How would you describe the true state of religious persecution in China today? Yeah, and to be honest, those numbers that you mentioned just now, they could be much, much higher. We could be seeing a majority of religious believers in China, but China doesn't allow independent investors to go in and check. The UN special rapporteurs have tried, so has the US government, but those are just the baseline conservative numbers that we know. And so in terms of religious persecution, I think right now what we are looking at is a really dark cave. What we're doing today with the fair is trying to illuminate that cave, but the Chinese Communist Party, through propaganda, through misinformation, is just trying to dig it deeper and deeper so that we're unable to reach the reality of the situation. And I think it's really grave on the ground for people who just want to clarify that they believe in God and that there's nothing wrong with that. And the Chinese Communist Party doesn't allow that even. We are hearing a lot of stories and reports about Chinese dissidents being harassed, as well as even American citizens threatened on U.S. soil by Chinese special agents. How real is this transnational repression right here in the U.S., and who is really being targeted? It's so real that it's actually scary because recently we did a survey of over 1,000 Americans who practice Falun Gong, and we're trying to make that into a report publishing early next year. Through those interviews, we found that, people of all ethnicities, all across 48, 49 states in America are being targeted not only by the consulate, but also by other actors that are either in their workplace who are pressuring them or on social media. I think it really speaks, Cynthia, to how emboldened the CCP is, and a lot of people might not have heard, perhaps they have, that they're even operating Chinese police stations, or were, on American soil up until about a year ago in New York City. That's one place. There were others. What do you think is missing from the discourse in terms of the American public's understanding of the CCP's human rights abuses? Well, I think the one point that you mentioned about the police stations on our soil is extremely important because I don't think people understand how far that goes. From the documents that I read, the consulates surveil
3 generations down for the diaspora. So even my children and my children's children will be under surveillance. At least that's the end goal. And, you know, we have so many millions, tens of millions of Chinese Americans here who are just going about their daily lives. But for them to feel fear, in LA, for example, I had a friend of mine tell me, he's in the FBI, that he saw a Chinese police car on the streets of LA driving down as if it was a real police car. So I think these things are something that we have to stop immediately because China is acting like America is just free land. It's not just America, it's other American allies like South Korea and other places, Taiwan, even the slow creep of communism, Israel, and the CCP. Cynthia Sun, really greatly appreciate you joining us in studio. Thank you so much, Steve. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se vocês gostaram do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e de deixar a sua curtida. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.